E aí agora, pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte. Lembram-se que os cursores implícitos, eles tinham vários atributos para a gente poder manipular as informações? A minha pergunta é, vocês acham que existe também formas de manipular as informações dentro de cursores explícitos? Obviamente, se todo cursor ele pode ser manipulado, tanto o implícito quanto o explícito, ele vai poder ser manipulado também da mesma forma. Então, nos cursores explícitos, a gente tem 4 atributos. Quais são os 4 atributos? Found, isOpen, NotFound e HowCount. Vocês se lembram desses? Então, vai facilitar bastante. O found ele vai fazer o seguinte: após um cursor ser aberto, porém antes de ter sido feito o fetch, esse atributo ele vai estar como nulo. Se retorna alguma linha, ele vai ter o valor true. Se não, caso nenhuma linha tenha sido retornada, o valor será false. Ou seja, é exatamente o mesmo atributo que vai funcionar da mesma forma com o cursor implícito e o cursor explícito. O found, ele faz o quê? Retorna, verifica se alguma linha foi recuperada. Se foi, retorna true, senão ele vai retornar false. E o isOpen? O isOpen ele vai retornar true se o cursor estiver aberto ou false se o cursor estiver fechado. Então eu posso colocar um código para tratar isso. Eu posso colocar aqui o seguinte: imagina que eu quero ver se meu cursor está aberto ou fechado. Então eu colocaria if c1, nome do meu cursor, %, isOpen. Posso até fazer o seguinte: se meu cursor isOpen é igual a false, então o que eu faço? Dou um open C1 e evito uma exceção dentro do meu código. Então eu posso fazer isso aqui, posso definir qual é o código que eu quero que seja executado, caso meu cursor ainda não tenha sido aberto. O NotFound, ele é o oposto ao found, nós já vimos isso. Se alguma linha for retornada, então o valor vai ser false. Se não retornou nenhuma linha, o valor é true. Geralmente a gente utiliza o NotFound para sair de um loop quando o fetch ele falha em retornar uma determinada linha. Então eu posso colocar ele lá e ver o seguinte: se não foi encontrado nada, se falhou, eu saio do meu loop. Vamos olhar aqui, eu até coloquei uns trechos de código aqui para a gente entender. Lembrando que, como eu falei para vocês, nosso principal objetivo nessas aulas vai ser analisar os códigos PLSQL para a gente poder interpretar, para a gente entender como que eles funcionam, porque é isso que as questões vão cobrar para a gente. Então, aqui, nesse primeiro trecho, eu digo o seguinte: if c1% isOpen igual a false, então, se isso aqui for, se meu cursor ele for igual a false, significa que meu cursor está fechado. Então, eu coloco o comando aqui dentro que eu quero que seja feito. Então, seria um exemplo aqui bem prático de como a gente utilizaria isso na vida real. E agora o found, perceba aqui que a gente faz o seguinte: provavelmente esse cursor já foi declarado dentro do declare. Aqui, no nosso bloco de execução, eu tenho open C1. Abri, então eu coloco um loop. E aí o loop ele vai fazer o seguinte: fetch C1 into, coloco aqui my name e my salary. Então o que ele está fazendo? Pegando as informações daquela linha corrente do cursor, jogando dentro dessas duas variáveis. Só que, ao contrário daquele nosso primeiro exemplo, que a gente não colocou uma restrição para o loop, aqui eu coloco o seguinte: se C1 não foi encontrado, se C1 not found, então não achei nada, não tem nenhuma informação, saio do loop. Coloco aqui para ele finalizar o meu loop. Posso colocar inclusive ainda exit when C1 not found, ou C1 not found is null. Ou seja, várias formas aqui para verificar se aquele meu loop pode ser encerrado ou não. Bem simples também. O HowCount também ele tem a mesma ideia. Quando o cursor é aberto, o HowCount ele vai estar como 0. Depois que é feito o primeiro fetch e a linha é retornada, o valor ele vai ser incrementado. A gente pode utilizar para saber se mais de algumas linhas foram retornadas. Então percebam nesse nosso outro exemplo de código aqui. Também tem um loop, eu estou definindo aqui um ciclo. E estou colocando o seguinte: fetch C1 into name. Então o que ele está fazendo? Isso aqui já ficou claro. Fetch C1 dentro do name. Pega a informação da linha corrente e joga dentro da minha variável name. E faço o seguinte: exit when C1 not found. Ou C1 not found is null. Isso aqui ele vai sair de dentro do loop se não tiver nenhuma informação mais no meu cursor. E ao final eu ainda coloco o seguinte: dbms output putline C1% HowCount. Então o que ele vai mostrar aqui? Quantas linhas foram alteradas.
E ainda faço mais, ainda coloco aqui o seguinte, if C1 how count é igual a 5, e aí eu coloco uma informação dizendo que 5 linhas foram alteradas. Então eu posso fazer um tratamento buscando a quantidade de linhas que foram alteradas dentro do meu how count. Bem simples também, né, pessoal? Como a gente já viu isso para cursor implícito, a ideia é a mesma aqui dentro, só que aqui nós vamos realmente utilizar, nós vamos realmente precisar saber como que funciona, porque o cursor explícito ele é mais fadado a ser manipulado. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Isso aqui é um resumo para saber se nós entendemos como que ficam as informações, como que ficam os estados de um cursor a partir da execução dos seus atributos. Então, por exemplo, a gente tem o comando open. Antes do comando open, antes de eu abrir um determinado cursor, o que acontece se eu executar o meu found? Então, se o cursor não está aberto, o found vai gerar uma exceção, porque ele vai ver ainda que não teve nenhum fetch, não teve informação, então o cursor vai gerar uma exceção. E o isOpen, ele vai verificar se o cursor está aberto ou não. Se ainda não teve o open, ele retorna false. O notFound, da mesma forma, então se ele não encontrou nenhuma informação, como o cursor ainda não foi nem aberto, nem foi identificada a query, então ele gera uma exceção também. E a mesma coisa o howCount, se não foi feito nada ainda, gera uma exceção. E depois que foi feito o open, então vamos lá, agora é importantíssimo a gente entender, pessoal. O open, ele só identifica a query e executa, mas ele não processa os resultados, ele ainda não traz informação. Então depois que teve o open, o found e o not found, eles vão ser nulos, porque ainda não teve nenhuma recuperação de informação. O isOpen, ele vai ser true, porque já foi aberto o cursor, e o howCount vai estar em 0, porque ainda não houve modificação de nenhuma linha, inclusive essa informação. Se o cursor foi aberto, mas não houve nenhuma alteração ainda, ele retorna 0. Antes do primeiro fetch, mesma coisa. Se ainda não foi feito fetch, tanto found quanto not found, eles vão retornar valor nulo, porque ele ainda não reconhece como se tivesse ocorrido alguma busca. O isOpen continua retornando true e o howCount continua retornando 0. Houve o fetch, beleza, pessoal. Foi executado o fetch. Então o que ele fez? O que o fetch faz? Ele posiciona o cursor na linha atual, pega as informações e procede com o posicionamento do cursor para a próxima linha daquelas informações. Então, o found ele já vai ver o seguinte, vai dar aqui um true. O isOpen também continua dando true. E o not found ele vai dar o contrário do true, vai dar false. E o howCount, se já foi processado uma linha, então ele traz aqui 1. Beleza. E depois, antes de cada fetch, eu vou ter aqui um true para o found, um false para o not found, o isOpen continua sendo true e o howCount vai ser 1 no caso aqui, porque não teve ainda nenhuma outra alteração. Depois que executou cada próximo fetch, continuo tendo true para o found, continuo tendo true para o isOpen. O not found, opa, olha só, encontramos um errinho aqui no slide. Aqui o not found, ele vai sempre ser o contrário, então não é true, está errado o slide aqui, o correto é false. Pegamos aqui um errinho durante a nossa execução. Importantíssimo a gente entender o porquê disso aqui. Ele só teria a resposta not found true se ele não encontrou. Como ele encontrou, aqui a resposta é false. Antes do último fetch, true, true, mantém false e o howCount vai depender, porque eu não estou falando aqui quantos fetches foram executados. E depois que foi feito o último fetch, então se encerrou, o que ele vai fazer? Encontrou alguma coisa? Não, já acabou o último fetch. Ele já posicionou o cursor depois da última linha e ele percebe que não tem mais nenhuma informação. Então o found não vai encontrar nada, ele dá um false. Continua aberto, então dá um true. E o not found vai dar o contrário. Não encontrou nada? Beleza, não encontrou nada. Então dá um true. O howCount vai depender da quantidade de linhas que foram executadas. Antes do close, continua tendo false, true, true, porque não houve alteração nenhuma. Continua como se fosse após o último fetch. E aí, executei o close. Agora é o seguinte, pessoal. Executei o close. Vou encontrar alguma informação? Não. Exceção. isOpen vai ser false. Beleza, porque o isOpen é o único que verifica se ele está aberto ou fechado. Todos os outros vão dar exceção, porque ainda não existe mais o cursor. Então, not found, não existe cursor, falha. HowCount, não existe cursor,
falha. Entenderam isso aqui, pessoal? Eu achei relevante colocar isso, uma vez que nós temos um entendimento sobre como funcionam os estados de um cursor, a gente consegue entender toda a operação voltada para esses atributos que nós vimos até agora. Agora, é só para a gente consolidar também o entendimento sobre como funcionam os atributos type e os atributos raw types. Então vamos lá, pessoal. Como que funciona o atributo type? O atributo type ele vai definir para a gente um tipo de dados do mesmo tipo que nós estamos associando no nosso código. Então percebam aqui, no exemplo 1, a gente está fazendo o seguinte. Estamos declarando, isso aqui vai ter que estar onde? Dentro de um bloco declare. E aí eu estou definindo uma variável de nome crédito, que o tipo dela é um PLS integer de um range de 1000 a 25.000. Então esse é o valor que eu tenho, estou definindo um limite aqui para minha variável crédito. E aí, a seguir, eu defino uma variável do tipo débito. E digo o seguinte, débito é do tipo de crédito. Então, qual vai ser o tipo de débito? Vai ser um PLS integer de um range de 1000 a 25.000. Então, eu estou, por associação, pegando a informação de débito para que seja o mesmo tipo de dados de crédito. Uma outra forma de utilizar o atributo type seria fazer o seguinte. Declaro uma variável do tipo nome e defino que ela é um varchar2 de 20. E atribuo um valor para ela. Eu digo aqui, igual Lúcio. E aí, quando eu defino uma variável sobrenome, dizendo que ela é um nome type, ela vai receber a mesma informação. Ela vai ser um varchar2 de 20 com valor Lúcio, valor default. E, por último, uma terceira forma de também fazer a utilização seria definir uma variável e dizer que essa variável ela possui o tipo de uma coluna do banco de dados. Então, eu cito aqui qual é a tabela, tabela usuário, coluna nome, tipo. Então, o usuário ele vai ser o tipo do nome na tabela usuário. Por que isso aqui facilita a nossa vida? Porque caso alguém venha aqui nessa tabela e altere o tipo de dados do nome, se alguém entrar no banco de dados, entrar lá na tabela usuário e modificar o tipo de dados da coluna nome, a variável VUsuário não vai precisar ser atualizada, então eu não preciso entrar no código e alterar o tipo de dados. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com a ideia de abstração de dados, como eu defini %type, se alterou o tipo de dados da coluna, altera também da variável que está associada. E o raw type? O raw type ele associa a uma tabela, uma linha inteira no banco de dados. Então, nesse primeiro exemplo, eu defino aqui uma variável de nome empregado. E defino que empregado vai ser o tipo da tabela empregado. Ou seja, todos os campos que eu tiver aqui dentro, nome, endereço, telefone, tudo que eu tiver de empregado, vai vir aqui para dentro também. Então, eu vou ter os valores de uma linha inteira da tabela. Então, todos os valores tendo cada um o mesmo tipo. Então, por exemplo, nome, se for varchar2 aqui dentro de empregado, continua sendo o mesmo tipo, varchar2. Endereço, também. Então, eu trago não só de um único, como o type, mas eu trago de todos os demais. Agora, isso aqui é forma usual, eu referenciar uma tabela. Mas eu poderia fazer o seguinte, defino um cursor, cursor C1 is select ID, nome, from departamentos. Então, o que eu fiz aqui? Defini um cursor de nome C1. E o cursor C1 ele é formado pelas informações ID e nome da tabela departamento. Então, eu faço o seguinte, defino uma variável, departamento registro, departamento reg, é do tipo C1, raw type. Então, o que departamento reg vai ter? Vai ter ID débito e nome débito com os mesmos tipos que tem essas duas colunas lá na tabela departamento. Então, percebam que agora a gente fez uma associação a partir do cursor. Outra forma, defino um cursor C2 e esse meu select agora, ele tem uma novidade. Ele tem um join. Perceba que eu estou aqui colocando a tabela employees e a tabela departments. Então, eu estou colocando um join aqui dentro. No meu select, eu estou trazendo informação tanto da employee quanto da department. E aí, posso criar uma variável, no meu caso, join rec, e defino que ela é do tipo C2 raw type. Então, eu tenho aqui as informações dessas duas colunas, porque é um join. Então, eu recebo todas essas colunas com os tipos associados. Por último, uma outra forma também de utilizar o raw type, defino uma variável departamento rec e digo que ela é do tipo department raw type. Então, isso aqui a gente já sabe. O que acontece? Todas as colunas que tenham aqui dentro do department vêm para essa variável. Só que percebam
que eu não estou fazendo nenhuma referência ainda. Então eu posso popular departamento rec fazendo o seguinte: select asterisco into dept rec from departments. Ainda coloco o seguinte, aonde departamento ID é igual a 30 e raw num maior que 2. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo o resultado dessa query para dentro de department rec. E agora a gente ainda aprende, inclusive, como que funciona o select into. O select into ele faz o seguinte: ele pega as informações e joga para dentro da variável. Então eu poderia até, falando agora sobre select into, fazer o seguinte: select nome into, e aí minha variável vnome, departamento depth into, e coloco aqui a variável. Então percebam que eu posso definir o tipo que eu quero receber, o valor que eu quero passar, já passando dentro de uma query, já assumindo que o resultado daquela query vai ser incorporado a uma variável. Se eu quisesse fazer para mais de uma coluna, eu faria o seguinte: select nome, vírgula, valor, into, vnome, vírgula, vvalor. Ou seja, aqui desse lado as minhas colunas e aqui desse lado, depois do into, as minhas variáveis que vão receber esses valores. E aqui nesse exemplo 4 a gente está fazendo isso, está definindo uma variável de departamento que está recebendo os valores da tabela departamento e eu estou populando a partir das informações do meu select. Então seria uma outra forma para eu poder tratar também através do raw type. Então, pessoal, bem simples isso aqui, só para a gente entender como que funciona realmente. Então também não tem muito mistério acerca do type e do raw type. Vamos dar sequência agora para a gente resolver algumas questões. Os demais tipos de abstrações de dados, os collection types, os registros, a gente vai deixar para ver com mais calma quando tiver alguma questão sobre o assunto, porque não é muito comum cair questão relacionando esses outros tipos de abstração de dados. Então vamos focar naquilo que cai em prova, vamos focar naquilo que historicamente costuma ser mais cobrado, porque o nosso objetivo aqui, como eu já falei para vocês, não é aprender PLSQL na prática, não é a gente aprender PLSQL para trabalhar com isso. Nosso objetivo aqui é aprender PLSQL para poder acertar a questão de prova. Então a gente foca no que é mais importante primeiro. Se a gente encontrar alguma questão mais específica, a gente se aprofunda e vê um pouquinho, mas como objetivo é passar uma informação básica sobre PLSQL, vamos seguir adiante, vamos ver um pouquinho agora sobre as exceções, sobre manipulação de erro. O PLSQL ele torna fácil a detecção de erro e o processamento de condições de tratamento desses erros, porque ele permite com que isso seja manipulado também. Então, quando o erro ocorre, uma exceção ela vai ser levantada e a execução normal ela vai ser parada e o controle vai ser transferido para uma seção específica do código para tratamento de erros. Que seção é essa específica que vai receber o controle para o tratamento do erro? Essa seção é o bloco de exception, que nós já vimos lá no início. Esse bloco ele pode existir, por que pode? Porque ele é opcional e vai existir no final de um bloco PLSQL. Cada exceção ela é processada por um manipulador de exceções diferentes. Para quem já conhece manipulação de exceção em outras linguagens, por exemplo, na programação Java, vai perceber que no PLSQL é bem semelhante, a forma ela é bem parecida. Então eu coloquei aqui um exemplo que bem simples, diz o seguinte: a gente tem nosso bloco aqui, PLSQL. Aqui nós já conhecemos o que é o declare. É onde a gente declara as nossas variáveis. Então eu estou definindo aqui 3 variáveis. Variável vnome, que ela tem o tipo de nome da tabela empregado. Vendereço tem o tipo de endereço na tabela empregado. E salário, vsalário, que tem o tipo de salário na tabela empregado. Qual outra forma que nós poderíamos fazer? Definir uma variável empregado e dizer que ela receberia raw type. Mas aqui eu estou usando individualmente, estou pegando cada uma dessas variáveis. E aí, aqui dentro da execução, eu coloco o seguinte: select nome, endereço, salário, into, vnome, vendereço e vsalário. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Estou pegando as informações que foram retornadas de nome, endereço e salário e estou jogando dentro de cada uma dessas variáveis. Se tiver mais de uma saída, se tiver mais de uma recuperação, mais de uma linha retornada, vai dar erro, porque essas variáveis elas são variáveis individuais. E aí estou colocando uma cláusula aqui de where, só para filtrar o que eu quero recuperar. E aqui vai ser a execução do meu select. Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer de
ocasionar algum erro nessa minha execução desse meu código. E aí o que acontece quando um erro ocorre aqui dentro? A instrução ela vai ser parada, o processamento ele vai passar para a exceção. Na exceção, eu posso colocar aqui situações diversas, situações específicas que eu quero tratar. Então perceba o seguinte, a sintaxe correta, eu vou colocar when, e aí coloco no data found, ou too many rows, ou seja, trouxe mais de uma linha, e ele vai cair em cada uma dessas. Aqui no caso, eu coloquei o when others, que é o quê? É o default. Quando ocorrerem qualquer erro, ele executa o comando que está aqui embaixo. Então, na verdade, nesse caso, só estou mostrando o seguinte, erro detectado. O mais comum seria o no data found, se ele rodou um SQL e não trouxe nenhuma informação. O others, que é qualquer outro erro. O too many rows também. No caso do select into, o too many rows seria quando ele traz mais de uma linha, o que ia acontecer? Ele não ia poder jogar mais de uma linha dentro dessa variável. Então ele daria um erro, cairia na exceção. E eu poderia colocar o seguinte, eu quero tratar só o no data found. Então eu colocaria um when no data found. E aí se fosse um erro do tipo no data found, ele executa um comando. Se não fosse um erro do no data found, ele não teria um tratamento dessa exceção. E eu posso colocar aqui o que eu quero. Vamos supor que deu errado, eu posso colocar uma outra tabela. Então se falhou isso aqui, no data found, então no data found eu coloco aqui, vai em outra tabela e defino aqui um select específico. Então, é a manipulação de erro da forma que todo mundo já ouviu falar, que todo mundo já conhece. Também não tem segredo nenhum aqui dentro. Vamos ver mais um exemplo com código para a gente entender como é que isso pode ocorrer. Aqui dentro a gente já viu sobre o pacote DBMS, a gente viu que ele já existe, nós vamos ver agora sobre o Raise. Então, as exceções pré-definidas são criadas automaticamente para condições comuns de erro. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês. Quais são exemplos de exceções pré-definidas? Too many rows, o no data found, zero divide, quando eu, por exemplo, faço uma divisão por zero. Então, eu tenho já pré-condições, exceções pré-definidas que vão facilitar a minha vida. E eu posso, inclusive, criar condições específicas para erros que eu gostaria de tratar. Então, imagine, por exemplo, que ocorra algum erro na minha regra de negócio. Eu posso tratar esse erro, posso criar uma condição específica para esse tipo de erro. O que a gente tem que entender é que as exceções do banco de dados, elas sempre vão ser do tipo ora-n. E aí eu teria os erros aqui de banco de dados, são os erros mais comuns. Então, eu teria uma numeração que identificaria se é no data found, se é too many rows, se é zero divide, e assim por diante. Quando a gente detecta uma condição de erro definida pelo usuário, a exceção ela pode ser lançada tanto com uma declaração raise ou através da procedure DBMS Standard Raise Application Error. Vamos ver aqui cada uma dessas duas formas de lançar uma exceção e poder tratar essa informação. Tipicamente, a manipulação de exceção ela é colocada ao final de um subprograma. Por que isso? Para poder lidar com as exceções que vão ser geradas em qualquer lugar dentro do código. Para que o código continue sendo executado a partir do ponto que ocorreu a exceção, a gente teria que colocar o código dentro de um bloco begin-end na sua própria seção de exceção. Por exemplo, eu posso ter um grupo de código separado se ocorrer um divide by zero, no data found, se ocorre um too many rows, então eu colocaria dentro da exceção um bloco begin-end específico ali dentro para executar o código que eu quero que seja executado caso aquela exceção ocorra. Uma informação muito importante é a gente saber que o Raise ele permite valores de menos 20.000 até 20.000, menos 20.999. Então, ele tem 1.000 números de erros. Por que isso? Porque todos os outros erros, eles pertencem ao Oracle. Então, qualquer número que seja diferente desse aqui, seja diferente de menos 20.000 a menos 20.999, são erros específicos do banco de dados Oracle. E para utilizar o Raise, eu faria o seguinte. Eu posso receber dois parâmetros, que seria adicionar o erro na minha stack trace
ou substituir a stack trace por este erro. O default é o segundo parâmetro, ele ser false. Então, como é que funcionaria? Vamos supor que a gente queira lançar uma exceção. Então, deu, por exemplo, aqui no nosso código, que o valor foi nulo. Eu busquei uma informação, o valor era nulo, eu fiz isso aqui. E o valor é nulo, então, e aí eu estou lançando através do DBMS. DBMS Standard, Raise Application Error, menos 20.201. O valor não pode ser nulo. Então, percebam que esse erro, menos 20.201, é um erro criado por mim, não é um erro do banco de dados. Por quê? Porque ele está dentro desse limite aqui. Então, eu estou definindo um erro específico da minha lógica de aplicação, um erro específico do meu negócio. E a outra forma seria através do raise, onde eu faria o seguinte. Declarei aqui uma variável do tipo exceção com missing e fiz o seguinte. Se a comissão é nula, então eu dou um raise com missing. O que o raise com missing faz? Ele passa lá para a exceção no bloco onde eu defini when com missing. Então, ele ativou a minha exceção. Ele disse o seguinte, olha, dá um raise com missing. E aí eu venho aqui dentro da minha exceção e verifico onde que eu tenho when com missing. E aí ele vai executar o código que está aqui. Perceba, por exemplo, que eu tenho when com missing e when others. Então, como eu estou dando um raise com missing, ele vai jogar aqui dentro, vai verificar cadê o com missing e executa o comando após. O empregado não recebeu comissão e cita o valor da comissão para 0. E pronto, encerro aqui a minha execução. Se ocorresse algum outro erro durante o meu código, esse erro cairia dentro do when others. Uma outra forma que a gente poderia fazer seria colocar o DBMS Standard Raise Erro e retornar uma mensagem e um número de erro aqui dentro também. Entenderam a diferença do Raise para o DBMS Standard Raise Application Error? Então, são duas formas de eu poder lançar uma exceção e eu posso, inclusive, definir um número para essa exceção ser lançada aqui dentro. Então, pessoal, vamos parar por aqui e vamos fazer agora a execução de alguns exercícios para a gente consolidar o que a gente já aprendeu até agora e ter uma noção de como que isso costuma ser cobrado em prova.